Oi meninas, como prometido, tô aqui para explicar para vocês a matéria. Criei uma estrutura aqui, né? Não sei se vai ficar bom, mas eu senti necessidade disso porque agora nessa fase, principalmente, a gente tem que criar formas novas, né? De vocês entenderem o conteúdo e ao mesmo tempo eu tentar passar para vocês aquilo que eu ia passar em sala de aula, né? Então vamos lá, a gente já viu em sala de aula a histologia de fato, né? Introdução à histologia. A gente já viu o tecido epitelial. Esses dois tópicos foram coisas que eu consegui explicar para vocês. Vocês já fizeram um trabalho, né, sobre todos os tipos de tecido, dando uma introdução. E agora aqui a gente começa a estudar o tecido conjuntivo, né? Que vocês também já fizeram o trabalho, cada grupo ficou com um tipo de tecido conjuntivo, mas eu senti necessidade de explicar para vocês sobre o tecido de fato, para vocês entenderem, para o futuro, quando a gente tiver a prova, vocês conseguirem fazer essa prova, tá? Eu sei que estudar em casa sozinha é difícil, tem que ser muito autodidata, tem que ter muita força de vontade para conseguir ler e tentar entender, tá? Então, por isso que eu vou gravar esses vídeos agora para tentar ajudar vocês. Então, vamos começar olhando essa imagem. O que a gente está observando aqui, né? Lembra que eu falei para vocês do material extracelular? Eu disse para vocês que no tecido epitelial a gente não tinha excesso de material extracelular, a gente tinha pouca quantidade de material extracelular. Principalmente porque as células, né, elas estavam umas do ladinho da outra, uma do ladinho da outra. E aqui a gente observa que tem um perfil um pouquinho diferente nessa imagem. Vocês notam que as células, né, essas daqui, espero que esteja dando para vocês verem com eu apontando com a caneta. A gente observa que essas células, elas estão separadinhas, né? Elas não estão em contato. E o que acontece no tecido conjuntivo? A gente tem abundante quantidade de material extracelular, MEC, né? Que eu tinha explicado para vocês na última aula. A gente tem um abundante espaçamento entre as células e nesse espaçamento a gente tem esse material extracelular, tá? Lembra que eu falei para vocês que o tecido conjuntivo era o tecido que, não sabia onde que vai colocar, vou enfiar no tecido conjuntivo. Então a gente vai ver uma variedade muito diferente de tipos de tecido conjuntivo, diferente do tecido epitelial, né, que era tudo bem parecido. Então aqui a gente tem um slide falando um pouquinho sobre as características do tecido conjuntivo, né? Então, diferentes tipos diferentes de células separadas entre si por um abundante material extracelular, né? Lembra, material extracelular não são células. Material extracelular é composto de fibras, né? Então não são células. E é um tecido de conexão entre os outros tecidos. Vocês lembram quando a gente viu o tecido epitelial? Que eu mostrei pra vocês aquela imagem do tecido epitelial em cima e a gente falava que embaixo a gente tinha um tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo é o que vai dar sustentação e apoio e vai realizar uma conexão entre os outros tecidos. Aqui a gente tem um corte do joelho. Então aqui a gente tem os ossos, né? E aqui a gente tem esse corte. Aqui a gente consegue observar diversos tipos de tecido conjuntivo, né? A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem o tecido conjuntivo hematopoético, que é representado pelo sangue. A gente tem o tecido conjuntivo adiposo, né? Aqui a gente tem mais um tecido conjuntivo propriamente dito, né? E aqui a gente tem o tecido conjuntivo ósseo e aqui o cartilaginoso. Então, em uma imagem só, em um corte, né? Esse aqui lembra que é um corte lateral do joelho, né? Transversal. Então, a gente consegue observar vários tipos de tecido conjuntivo aqui. A gente vai estudar cada um em específico. Essa aqui é uma aula bem grande, justamente porque a gente vê cada um com a característica de cada um. Então, a gente tem algumas células que normalmente aparecem em todos os tecidos, né, conjuntivos, todas as divisões. Fibroblasto, macrófago, mastócito e plasmócito. Vamos ver cada um, né, começando pelo fibroblasto.
é uma célula metabolicamente ativa, ou seja, ele tem um metabolismo, né? Ela realiza algumas funções. Então, aqui a gente tem um fibroblasto, tá vendo? Ele é todo cheio de prolongamentos, né? E esse fibroblasto, ele se transforma, entre aspas, certo? Em fibrócito, e o fibrócito pode se transformar em fibroblasto, né? Então, ele tem longos e finos prolongamentos citoplasmáticos, ou seja, a célula, ela se prolonga, né? Até essas extensões. E a função principal dele é sintetizar colágeno e substâncias da matriz, né? Então, principalmente mucopolissacarídeos, como o ácido hialurônico. E aí, o fibrócito, ele é chamado de inativo, ou seja, o fibrócito é o fibroblasto inativo, tá? Aqui ele está realizando as funções metabólicas e o fibrócito, ele está inativo. Outra célula, o macrófago, né? O macrófago, diferente do fibroblasto, ele é ovoide, ou seja, ele tem essa forma, né? Ovoide. Pode conter alguns prolongamentos e ele tem grande quantidade do lisossomo, que é uma organela, né? Citoplasmática. Então, ele é uma organela que fica dentro da célula. Ele tem a função de realizar fagocitose. Lembram da fagocitose que a gente viu na aula de citologia? Lembra a fagocitose que eu falei para vocês que era o abraço que a célula dava para pegar outras substâncias que estão do lado de fora, né? No caso, essas substâncias poderiam ser micro-organismos. Então, essa célula que vai realizar a fagocitose. E pinocitose também. Lembra a pinocitose? Ele vai agregar grande quantidade de substâncias, né? De partículas estranhas. Remove restos celulares e promove o combate a micro-organismos invasores. Então, se tem um micro-organismo andando aqui, esse macrófago tem a função de realizar a fagocitose e tentar acabar com esse micro-organismo. Então, aqui, olha, 3 fotos mostrando, né? No caso, esses 2 são videozinhos, mostrando como é que acontece essa fagocitose. Eu vou voltar um pouquinho para vocês observarem. Aqui, olha, tá vendo? Aqui tá a partícula e ele tá abraçando essa partícula. Aqui também, ó, as bactérias e ele tá abraçando. E aqui o final, né? Ele forma essa cápsula, né? Esse fagossomo que vai ter a bactéria lá dentro. Aqui a gente já viu, né? Os 3 tipos de endocitose, a fagocitose, que forma esses pseudópodes, né? Esses bracinhos. A pinocitose, que é o fluido que ele vai formar essa vesícula. E a endocitose mediada por receptor. Essa aqui a gente não viu na aula de citologia. Que, na verdade, vocês estão vendo que tem esses receptores verdinhos aqui na membrana plasmática dessa célula. Então, aqui, essas substâncias, as estrelinhas e os quadradinhos, eles são reconhecidos por esses receptores. E aí, com isso, a membrana ela cria essa depressão e forma uma vesícula com os receptores e a substância, que estava do lado de fora, tá? Outra célula, o mastócito. Olha como ela é diferente das outras 2 que a gente viu, né? Então, é uma célula globosa, grande e sem prolongamento. Então, ela não tem nenhum prolongamento diferente do fibroblasto e diferente do mastócito. Diferente do macrófago. E o que ela tem dentro? Grânulos. Cada bolinha dessa aqui é um grânulo. Pode ser um grânulo de heparina, que tem função anticoagulante, a gente vai ver mais pra frente o que significa isso, tá? Provavelmente vocês verão apenas nas aulas de anatomia. E histamina, né? Que participa do processo de alergia, ou seja, quando a gente tem alergia a alguma coisa, normalmente a gente libera a histamina. A histamina é que dá os sintomas de uma alergia, né? E aqui a gente tem esses grânulos que eles são liberados nesse momento. Outra célula, o plasmócito, né? Também é ovoide e rica em HER. Lembra do HER que eu falei para vocês que era retículo endoplasmático rugoso? A gente tinha o retículo endoplasmático liso e a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, né?
Então, pouco numerosa no tecido conjuntivo, propriamente dito, mas rica em locais sujeitos à penetração de bactérias, como no intestino, na pele e em locais com infecções crônicas. Então, o tecido conjuntivo ele é um tecido de sustentação, certo? Ele está preenchendo os diversos locais do nosso corpo. Então, o plasmócito ele está principalmente preenchendo onde fica o intestino, na pele e em locais com infecções crônicas, né? A gente tem grande quantidade de plasmócitos. E a principal função é produzir os anticorpos. E aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês verem os outros tipos de células que são específicas de alguns tecidos, né? Então, por exemplo, os adipócitos, tecido adiposo, condrócito cartilaginoso, os osteoblastos, osteócitos e os osteoclastos no tecido ósseo, os glóbulos vermelhos, ou chamados de eritrócitos, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, e as plaquetas no tecido conjuntivo sanguíneo, ou também chamado de hematopoiético, tá? A gente vai ver em específico daqui a pouquinho essas células. Além disso, eu falei para vocês que o tecido conjuntivo ele era rico em matriz extracelular. E essa matriz extracelular, ela era principalmente constituída do quê? De fibras. Que fibras são essas? Colágenas, elásticas e reticulares, né? Elas são fibras o quê? Proteicas. Qual que é a principal substância, então, que compõe essas fibras? Proteínas, né? E a gente pode ter essas células próprias do tecido conjuntivo, né? As células, elas são separadas. Então, no meio dessas fibras da matriz, a gente tem as células, né? Então, aqui uma imagem, a gente vê as fibras, ó. Aqui tem uma célula adiposa, aqui tem um vaso sanguíneo, né? Aqui tem uma fibra, aqui tem outra célula, tá vendo? Aqui tem um fibroblasto, outra célula, tem uma fibra colágena, né? Um glóbulo branco aqui. Agora a gente entra nas divisões desse tecido conjuntivo. E quais são as categorias ou divisões? A gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem tecido conjuntivo de propriedades especiais e um tecido conjuntivo de suporte. No propriamente dito, a gente tem o frouxo e o denso. Propriedades especiais, a gente tem o adiposo e o sanguíneo. E no de suporte, a gente tem o cartilaginoso e o ósseo, tá? Vamos ver agora o propriamente dito. Propriamente dito, frouxo, né? Como o próprio nome já diz, ele é frouxo, então ele tem mais células do que fibras. Enquanto que o denso, ele possui mais fibras do que células. Isso pode ser questão de prova, tá? Qual que é a diferença entre um tecido conjuntivo frouxo, um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e um tecido conjuntivo propriamente dito denso? Há diferença entre a quantidade de fibras e a quantidade de células. O frouxo possui mais células do que fibras e o denso possui mais fibras do que células, tá? Se a gente olhar nessa imagem aqui, olha só o frouxo, mais células do que fibras. Vocês notam que tem um monte de células aqui e poucas fibras, né? E no denso a gente tem muitas fibras, quase que a gente não consegue observar as células, né? O frouxo é o mais comum e serve de apoio aos epitélios, né? E envolve os vasos sanguíneos, vasos linfáticos e os nervos. E o denso, as fibras são orientadas na mesma direção ou em várias direções, né? Então, a diferença entre os dois. Tá vendo? O tecido conjuntivo propriamente dito é bem tranquilo. Vamos entrar agora no tecido de propriedades especiais, começando com o adiposo. Sinceramente, esse é o tecido que eu mais gosto, né? Porque todo mundo tem gordura no corpo inteiro, independente se gosta, se não gosta. Alguns mais quantidade, outros menos quantidade, mas todo mundo tem, né? Então aqui eu coloquei até um bacon do lado para vocês verem que todo mundo tem mesmo, né? Então, o que tem nesse tecido adiposo? Adiposo, a gente tem adipócito. Tá, mas o que são adipócitos, né? São células que armazenam gordura, ou seja, lipídios, né? São as nossas gorduras, tá? Então, a gente tem duas imagens aqui mostrando, né? A gente tem gordura aqui, aqui. Cada bolinha dessa branquinha é uma gordura. Um adipócito, certo? Aqui também, cada bolinha é um adipócito, né?
E a gente tem dois tipos, o unilocular, ou também chamado de amarelo, e o multilocular, chamado de pardo. Aqui a gente tem o unilocular, vocês observam que os adipócitos são bem grandes, e o multilocular, os adipócitos estão em menor quantidade, né? Então, normalmente a gente encontra o tecido adiposo na hipoderme, ou seja, abaixo do tecido epitelial. E isso é bom, né? Porque ele pode realizar muitas funções, dentre elas proteção. Proteção, aquecimento do corpo, né? Tem gente que vai ter em maior quantidade, tem gente que vai ter em menor quantidade. Lembrando que é bom e, por outro lado, é ruim. Então, excesso de gordura, né? Excesso de adipócitos, excesso de gordura preenchendo esses adipócitos é ruim também. Tanto o excesso quanto a falta. Próximo tecido, tecido conjuntivo sanguíneo, reticular ou hematopoético. Vocês podem encontrar esses três nomes, tá? Eu gosto mais de usar hematopoético, acho que é mais bonito, né? Então, o que é esse tecido? É o sangue, né? Altamente especializado, porque a gente tem vários tipos de células com funções diferentes e que vão realizar N tipo de coisas, né? Facilitando alguns processos no nosso corpo. Então, composto de alguns tipos de células dispersas em um meio líquido. As células, quem são? Glóbulos brancos ou leucócitos, glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, a gente pode encontrar com esses três nomes, e plaquetas ou trombócitos. O A, esse daqui, essas vermelhinhas bonitinhas aqui, são as hemácias. O B são os glóbulos, o A são os glóbulos brancos, o B são as hemácias e o C são as plaquetas, esses restos. As plaquetas são chamadas também de restos celulares. Vocês observam que elas não têm uma forma definida, né? Então, elas são restos celulares. Como visto nessa imagem, a gente tem em maior quantidade os glóbulos vermelhos, em menor quantidade os glóbulos brancos, né? Aqui, igual a gente observa nesse gráfico, olha só, a gente tem 55% do plasma, que é o meio em que essas células estão inseridas, né? 55% de plasma. A gente tem por volta de 5 milhões por milímetros cúbicos de hemácias, né? Depois, as plaquetas e, em menor quantidade, os leucócitos. Esses números que estão aqui do lado são os números que a gente observa no exame de sangue, muitas vezes, né? Com as referências. É assim que a gente observa as referências para ver se está tudo bem, se está faltando, se está com anemia, se está com excesso, tá? E aqui, novamente, as imagens dos três, né? Então, os glóbulos vermelhos, eles são anucleados, lembra? A dá sentido de não, já falei pra vocês. Então, nucleados, núcleo. Anucleados, ou seja, não tem núcleo, né? Aspecto de disco, muita gente fala, né? Alguns alunos meus me falavam que parecia um fandangos, né? Então, parece um fandangos vermelho, um fandangos mergulhado num corante, tá? Os glóbulos brancos são esses daqui. Olha só, a gente tem tipos diferentes. Por quê? Eles podem ser granulócitos, ter grânulos, granulócito, ou agranulócitos. A, antes da palavra, sentido de não. Então, não tem grânulos, né? Igual a gente observa nesses daqui. Qual a função? Realizar fagocitose, defesa do organismo. Os glóbulos brancos são nossas células de defesa, tá? E as plaquetas, que participam do processo de coagulação sanguínea. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma cirurgia, né, a gente tem que fazer esse exame de coagulação, ver a quantidade de plaquetas, né, para ver se a gente está apto a realizar aquela cirurgia e se o nosso corpo vai responder bem àquela cirurgia, né. Então, aqui outra imagem para vocês verem os tipos de glóbulos brancos, né, os nomes deles. Eu não vou pedir isso agora, não quero que vocês decorem isso, mas provavelmente em anatomia vocês vão ver esses tipos de glóbulos brancos, tá? Entrando agora no outro tecido, que é o tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Eu vou voltar um pouquinho
A gente saiu daqui e foi para os de suporte, cartilaginoso, e depois a gente vai ver o ósseo, tá? Faltou esse slide aqui no meio antes de eu começar o conjuntivo cartilaginoso. Então, lembrando, o cartilaginoso e o ósseo são os dois tecidos de suporte. Então, o que é esse tecido cartilaginoso? Como o próprio nome já diz, vem de cartilagem, tá? Ele vai compor a nossa cartilagem. Ele é maleável e ele tem a função de sustentar, né? Tem abundante substância intercelular, ou seja, novamente a MEC, né? E poucas células. As células do tecido cartilaginoso são os condrócitos, né? Que vão produzir quem? A matriz, tá? Essa matriz, ela é rica em mucopolissacarídeos, que vai garantir o quê? Elasticidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui no nosso nariz, ele é bem maleável, né? Uma cartilagem bem maleável. Assim como a gente tem ao redor dos joelhos também, né? Então, toda a cartilagem é revestida por esse pericôndrio. Vamos olhar a próxima imagem. Ó, então aqui, mais para a parte externa, a gente tem o pericôndrio, né? Então, revestindo. Aqui no centro, a gente tem os condroblastos, que são as células mais jovens. E indo para o centro, a gente tem os condrócitos, que são as células mais maduras, ou seja, umas células mais envelhecidas, entre aspas, tá? Então, pericôndrio, reveste, condroblasto, as células mais novas, e condrócitos. Beleza. Nosso tecido conjuntivo, ele é dividido em três. Então, a gente tem uma cartilagem hialina, uma cartilagem fibrosa e uma cartilagem elástica. Cartilagem hialina, moderada quantidade de fibras, é o primeiro esqueleto do embrião. Então, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente tem o nosso primeiro esqueleto formado principalmente de cartilagem hialina, né? E depois, onde a gente encontra essa cartilagem? Na traqueia, nos brônquios e na superfície articulares dos ossos longos, tá? A fibrosa, abundante quantidade de fibras colágenas, por isso o nome fibrosa, né? Suporta alta pressão e principalmente localizado nos discos das vértebras da coluna, por isso que suporta, né, uma pressão muito grande. Já a cartilagem elástica, a gente tem pequena quantidade de colágeno, grande quantidade de fibras elásticas e está presente principalmente no pavilhão auditivo, né, e na aba do nariz, certo? Então, hialina, fibrosa e elástica. Enquanto aqui a gente tem moderada quantidade, na fibrosa a gente tem abundante quantidade e aqui pequena quantidade. Isso pode ser pergunta de prova também. Qual a diferença entre uma cartilagem hialina, fibrosa e elástica? A quantidade de fibras colágenas. Vamos entrar agora no tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido que dá sustentação, principalmente porque vai formar quem? Os nossos ossos, né? Rígido. Principais funções: sustentação, suporte, proteção. E no interior dos ossos, longos principalmente, fica alojada a medula óssea, que vai produzir o quê? O sangue, né? Então, o tecido conjuntivo ósseo, ele vai armazenar, né, a medula óssea, que vai produzir o tecido hematopoético, que é o sangue. Não são completamente homogêneos e compactos, ou seja, não é um osso duro. Se a gente cortar um osso, isso a gente sabe quando a gente, às vezes, cozinha em casa, né? Que a gente pega uma peça inteira e tem ali o osso, ou quem costuma consumir o tutano, né? A gente vê que ele não é totalmente rígido, né? Totalmente homogêneo, compacto. Ele tem pequenos espaços, né? Pequenos furinhos, entre aspas, tá? Vamos ver agora como é que são essas células, né? Então, o tecido conjuntivo ósseo possui células e matriz orgânica. As células que compõem osteoblasto, osteócito e osteoclasto. Então, aqui os osteoblastos, aqui os osteócitos e aqui os osteoclastos. Osteoblasto, célula nova. Então, é a célula que produz a matriz orgânica. Osteócito é um osteoblasto maduro. Então, o osteócito, assim como o condrócito, é a célula mais velha, tá? E o osteoclasto é uma célula gigante que reabsorve o tecido ósseo e repara fraturas, tá? Então, é uma célula que tem a função de reabsorver aquilo que precisa ser reparado, tá? Então, a gente tem uma imagem aqui muito legal
a gente vê um osso longo, né? Pode ser o fêmur, por exemplo. Aqui a gente tem uma fratura, né? Aí o que vai acontecer aqui? Vocês observam que ficam fragmentos ósseos no meio dessa fratura? Além disso, forma um hematoma, né? Aqui tem grande quantidade de sangue. Depois, o que vai acontecer? O periósteo, né? Ele vai começar a ser produzido e um osso novo vai começar a preencher aquele espaço. Depois de um tempo, é formado um calo. Por isso que muita gente que quebra, que fratura os ossos, a gente sente esse calo ósseo, né? E isso é bom, porque significa que esse osso ele foi calcificado, ele tá calcificado, né? De uma forma que ele tá mais forte. Mas nem sempre isso é bom. Muita gente quebra alguns ossos, não sabe que quebrou, e aí eles são regenerados de uma forma errada, né? Então fica deformado. Então por isso que normalmente a gente tem que engessar. E engessando vai evitar que esse osso se regenere de uma forma errada, né? E aqui a gente tem outra imagem para mostrar justamente aqui nessa região, né? O osso ele não é totalmente homogêneo. Aqui no centro a gente tem a medula óssea, né? Que vai produzir essas células, certo? Então aqui. Beleza.